Olá, prezado estudante. Seja bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar a anatomia do sistema genital feminino. O sistema genital feminino, embriologicamente e topograficamente, pode ser dividido em órgãos genitais internos e órgãos genitais externos. Os órgãos genitais externos são conhecidos clinicamente com o nome de pudendo ou vulva. Em relação à função exercida pelo sistema genital feminino, os órgãos genitais internos e externos apresentam funções reprodutoras e sexuais. Na imagem, estamos observando os órgãos genitais internos, que são eles, os 2 ovários, as 2 tubas uterinas, o útero e a vagina. Na presente imagem, observamos exatamente sobre a linha média a presença do útero e inferiormente ao útero, também na linha média, visualizamos a vagina. Observamos nas laterais do útero a presença dos ovários e das tubas uterinas. Muito bem, vamos estudar agora alguns detalhes com relação aos ovários. O ovário é considerado a gônada feminina e é o local de maturação dos ovócitos. Sua posição, sua localização é na pelve menor, no interior da fossa ovariana. Esta estrutura pesa em torno de 7 a 10 gramas. Na imagem de vista superior da pelve, estamos visualizando anteriormente a bexiga urinária, posteriormente a bexiga urinária, visualizamos o útero, posteriormente ao útero, visualizamos o reto. Observe nas laterais do útero a presença dos 2 ovários. Os ovários são mantidos na sua devida posição anatômica através de 3 ligamentos: o meso-ovário, o ligamento suspensor do ovário e o ligamento útero-ovárico. Em relação à função, os ovários são o local aonde ocorre a formação dos óvulos. Também se sabe que os ovários são responsáveis por produzir hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. Como comentei anteriormente, os ovários são mantidos na sua devida posição anatômica através de ligamentos. Existem 3 ligamentos de fixação dos ovários. Nesta imagem, conseguimos observar a presença dos ligamentos que fixam os ovários nas estruturas adjacentes. Primeiramente, estamos observando a extremidade tubária do ovário, que, como o próprio nome diz, a extremidade tubária do ovário está direcionada à tuba uterina, e estamos visualizando também a presença da extremidade uterina do ovário, que, como o nome está indicando, está direcionada para o útero. Ao observar a extremidade tubária, visualizamos a presença de um ligamento
o ligamento suspensor do ovário, que, como o próprio nome está indicando, suspende o ovário e prende o ovário na parede lateral da pelve. Na extremidade uterina do ovário, visualizamos a presença do ligamento útero-ovárico, que faz a ligação do ovário com o útero. Notem também na imagem, nesta região, a presença do meso-ovário, que faz a ligação do ovário com o ligamento largo do útero. O ligamento largo do útero é esta prega de peritônio que estende-se na lateral do útero. Portanto, o meso-ovário faz a ligação do ovário com o ligamento largo do útero. Na imagem de corte frontal, estamos observando no interior do ovário a presença de algumas cicatrizes que indicam o local aonde eclodiu um óvulo. Nesta imagem, visualizamos a presença do ligamento suspensor do ovário, onde também visualizamos, junto do ligamento suspensor do ovário, a presença de vasos que fazem a irrigação do ovário. Visualizamos, portanto, a artéria ovárica e visualizamos também, junto do ligamento suspensor do ovário, a veia ovárica. Tanto a artéria ovárica como a veia ovárica alcançam a região de entrada do ovário, que denominamos de hilo do ovário. Na imagem, estamos observando um corte que passou pelo ovário e algumas outras estruturas que estão nas adjacências do ovário. O corte foi realizado neste sentido, basicamente um corte sagital, e através do corte conseguimos visualizar o meso-ovário, que é o ligamento do ovário que vai fazer a fixação do ovário no ligamento largo do útero. Então, se observarmos nesta imagem, aqui está o ligamento largo do útero e o mesovário faz a fixação do ovário no ligamento largo do útero. Tubas uterinas. As tubas uterinas são duas estruturas musculares, duas estruturas pares que estão posicionadas nas laterais do útero. Cada uma das tubas uterinas mede aproximadamente em torno de 13 centímetros de extensão. Estas tubas uterinas apresentam 4 segmentos, 4 porções, que são elas o infundíbulo, a ampola, o istmo e a parte uterina da tuba. As tubas uterinas apresentam como função a captura do ovócito, a captura do óvulo. Aqui estamos observando, através de uma imagem de vista superior, a presença do ovário e a presença da tuba uterina. A tuba uterina é responsável por fazer a captura do óvulo que eclode do ovário. A tuba uterina também é responsável pelo transporte do óvulo, do ovócito, até o útero. E é no interior das tubas uterinas o local aonde ocorre a fecundação, aonde ocorre a fertilização. No interior da tuba uterina,
os espermatozoides, ou melhor, um dos espermatozoides, consegue fazer a fecundação do óvulo no interior da tuba uterina. Vamos verificar agora os segmentos, as porções da tuba uterina. Estamos visualizando, portanto, as duas tubas uterinas nas laterais do útero, onde observamos na extremidade lateral a presença de uma estrutura em formato de funil, o infundíbulo, que apresenta nas suas bordas pequenas franjas, pequenos cílios, que denominamos de fímbrias. Então, a natureza fez a estrutura que está próxima do ovário, o infundíbulo, com um formato de funil, com uma boca alargada, justamente para facilitar a captura do óvulo. Então, o infundíbulo tem essa boca, esse formato de funil, para facilitar a captura do óvulo, que eclode do ovário. As fímbrias são pequenas franjas que encontram-se nas bordas do infundíbulo. E uma das fímbrias está aderida na superfície do ovário. Nesta imagem, estamos observando a presença de uma das fímbrias, a fímbria ovárica, que está aderida ao ovário. Medialmente ao infundíbulo, a tuba uterina continua, agora passando a se chamar ampola da tuba uterina. A ampola da tuba uterina é a maior porção da tuba uterina, e o termo ampola caracteriza-se por essa estrutura apresentar-se de forma dilatada. Medialmente à ampola, a tuba uterina continua, agora passando a se chamar istmo da tuba uterina. E o istmo da tuba uterina é uma porção estreitada da tuba uterina. A palavra istmo representa um estreitamento, então o istmo da tuba uterina é uma região estreitada da tuba uterina, e o istmo continua medialmente agora com o nome de parte uterina da tuba ou porção intramural. Na imagem de corte, observamos medialmente ao istmo da tuba uterina a presença da porção intramural da tuba uterina. Esta região está passando pelo interior da parede uterina. Notem que a porção intramural, que é a parte uterina da tuba, está cruzando pela parede do útero e esta abre-se no interior do útero. A tuba uterina apresenta 3 camadas, 3 túnicas. A camada interna denominamos de camada mucosa. A camada média chama-se camada muscular ou túnica muscular. E a camada externa é denominada de túnica serosa. A túnica mucosa, como falei, localiza-se internamente na tuba uterina, apresenta células secretoras que produzem um líquido, um fluido, que nutre o óvulo fertilizado. A túnica mucosa apresenta também células ciliadas que auxiliam no transporte do óvulo fertilizado, fecundado, em direção ao útero.
A camada média, a túnica muscular, é composta por músculo liso, e este músculo liso movimenta a tuba uterina, e estes movimentos da tuba uterina se traduzem em contrações peristálticas, em contrações em forma de onda, que facilitam o transporte do óvulo em direção ao útero. A túnica muscular da tuba uterina apresenta fibras que estão no sentido circular, fibras que estão no sentido longitudinal e fibras em espiral. A camada externa, a túnica serosa, envolve a tuba na parte externa e possibilita o deslizamento da tuba contra os tecidos que estão nas suas adjacências. O útero é um órgão muscular oco, de formato piriforme, ou seja, com um formato de pera, que apresenta paredes grossas e espessas, e este está localizado aproximadamente no centro da pelve menor, entre a bexiga urinária e o reto. Ao longo do órgão, encontramos 4 segmentos, 4 porções, que são elas o corpo uterino, o fundo do útero, o istmo e o colo, que também pode ser chamado de cérvix. Em relação à função realizada pelo útero, este é responsável pelo desenvolvimento embrionário, né? O óvulo fecundado se implanta nas paredes uterinas e este, no interior do útero, possui as propriedades necessárias para o seu desenvolvimento. É também função do útero realizar a expulsão do feto durante o parto normal, durante o parto vaginal. As paredes musculares do útero contraem-se para expulsar, para expelir o feto que encontra-se em seu interior. Estamos observando agora uma imagem de corte frontal do útero, onde visualizamos a parte superior do útero, que denominamos de fundo. O fundo é a parte superior do útero e o colo uterino é a parte inferior do útero. A maior porção do órgão denominamos de corpo do útero. Corpo na anatomia sempre vai representar a maior porção do órgão. O corpo uterino inferiormente sofre um estreitamento que denominamos de istmo. Convém lembrar que a palavra istmo representa um estreitamento. Notem vocês que a porção inferior do útero, o colo, apresenta uma porção que adentra no interior da vagina. Essas paredes que estamos observando na imagem são as paredes da vagina. E o colo do útero, através da sua porção vaginal, adentra para o interior da vagina. Observamos, portanto, uma porção vaginal do colo e uma porção supravaginal do colo. A porção supravaginal do colo está localizada acima da vagina. A porção supravaginal
não adentra para o interior da vagina. Na imagem, estamos visualizando uma abertura no colo uterino, o ósteo externo do útero. Também visualizamos um canal no interior do colo, o canal do colo do útero. Através do ósteo externo do útero, o fluxo menstrual consegue sair do interior do útero. Através do ósteo externo do útero, os espermatozoides conseguem adentrar para o interior do útero e se direcionarem para a tuba uterina. E através do ósteo externo do útero, pode adentrar no útero agentes patológicos. Nesta imagem, estamos observando as paredes da vagina, neste ponto e também neste outro ponto. Observamos a porção vaginal do colo uterino com uma abertura que denominamos de ósteo externo do útero. Ligamentos do útero. O útero apresenta nas suas adjacências 3 ligamentos que restringem a movimentação do útero. Convém lembrar que a função de fixação do útero é essencialmente exercida pela musculatura do assoalho pélvico. Em relação aos ligamentos uterinos, o ligamento redondo do útero estende-se do útero até os lábios maiores do pudendo. Nesta imagem, estamos observando a bexiga urinária, o útero e o reto. Observe que o ligamento redondo do útero direciona-se anteriormente, adentrando no canal inguinal, onde percorre toda a extensão do canal inguinal até se fixar nos lábios maiores do pudendo. O ligamento largo do útero estende-se nas laterais do útero, onde este se fixa nas paredes laterais da pelve. O ligamento largo do útero é uma prega de peritônio que sai da lateral do útero para se fixar nas paredes laterais da pelve. O ligamento reto uterino, também chamado de útero sacro, pode ser considerado também uma prega de peritônio. Este direciona-se posteriormente, onde se fixa nas paredes da pelve. Como o próprio nome está indicando, o ligamento útero-sacro estende-se do útero até o sacro, fixando-se nas proximidades do sacro. Em relação à restrição dos movimentos, portanto, o ligamento redondo do útero restringe o movimento posterior do útero, ou seja, impede que o útero direcione-se para trás. O ligamento reto uterino restringe os movimentos anteriores e inferiores do corpo do útero, ou seja, não deixa o útero se movimentar para frente e para baixo. Já o ligamento largo do útero restringe ou limita os movimentos laterais e rotacionais do útero.
Disposição peritoneal da pelve feminina. O útero é uma estrutura anatômica que está quase todo revestido por peritônio. O peritônio que reveste o útero, nas suas laterais, forma o ligamento largo do útero. O ligamento largo do útero divide a cavidade peritoneal da pelve feminina numa fossa anterior e também em uma fossa posterior. Como observamos nesta imagem de vista superior, a presença de uma fossa anterior, que chamamos de escavação vesículo-uterina. Esta escavação, essa fossa, está localizada entre o útero e a bexiga urinária, e posteriormente ao útero encontramos uma fossa, a escavação reto-uterina. A escavação reto-uterina está posicionada entre o útero e o reto. Estamos observando agora uma imagem de corte sagital, com a presença do útero, da bexiga urinária e a presença do reto. E através desta imagem de corte sagital, conseguimos visualizar as duas fossas, as duas escavações. A escavação vesículo-uterina, posicionada entre o útero e a bexiga, e a escavação reto-uterina, posicionada entre o útero e o reto. A escavação reto-uterina é o ponto mais profundo da cavidade pélvica da mulher. Em uma situação patológica, onde há acúmulo de líquido na cavidade pélvica, é através da escavação reto-uterina que esse líquido é drenado. Esse líquido drena, portanto, para o ponto mais baixo, mais profundo da cavidade pélvica da mulher. Então, em uma situação patológica, o acúmulo de líquido da escavação reto-uterina pode ser puncionado através da vagina. Como observamos na imagem, através da vagina eu consigo puncionar um acúmulo de líquido na cavidade abdominopélvica da mulher. Camadas da parede do útero. O útero apresenta 3 camadas. A camada interna, o endométrio, que é constituído por uma túnica mucosa. A camada média, o miométrio, que é constituído por músculo liso. E a camada externa do útero, o perimétrio, constituído por peritônio. Convém observar que o endométrio, a camada interna, a camada mucosa, recebe uma vasta vascularização e este endométrio é preparado em cada ciclo menstrual para receber um óvulo fecundado. Se este óvulo não for fecundado, a parede do endométrio se desprende do útero, ocasionando a menstruação. Nesta figura, estamos observando um corte frontal que passou pelo útero, onde é possível visualizar as 3 camadas: endométrio, camada interna, miométrio, camada média, e perimétrio, camada externa. A camada média das paredes do útero, o miométrio, é composto por músculo liso. E esta musculatura lisa está disposta, está organizada em fibras que estão no sentido circular, fibras que estão no sentido longitudinal e fibras que estão em espiral. Esta musculatura lisa do útero é responsável pelas contrações peristálticas que ocorrem no útero, por exemplo, durante a menstruação, onde essas contrações possibilitam
ou facilitam a descida do fluxo menstrual. Também durante o parto normal, o parto vaginal, é a musculatura lisa do útero que se contrai para expulsar, para expelir o feto do seu interior. Nesta gravura, observamos as alterações que ocorrem no útero durante várias fases da vida da mulher. Então, observem um útero de uma menina recém-nascida, um útero de uma menina de 4 anos, quase do mesmo tamanho. Agora, na puberdade, notem um aumento expressivo no tamanho do útero. E aqui nós temos o útero de uma mulher adulta, que ainda não teve filhos, uma mulher nulípara. E aqui nós temos o útero de uma mulher adulta, multípara, que já teve vários filhos. Então há um expressivo aumento no tamanho do útero, né? E por fim, nesta imagem, estamos observando um útero de uma mulher adulta após o período da menopausa, onde o útero sofre uma involução, ele diminui de tamanho à medida que esta mulher passa pelo período aí da menopausa. Vagina. A vagina é uma estrutura anatômica, é um tubo muscular composto de músculo liso que está posicionada inferiormente ao útero. Então, observem o útero localizado na parte superior da vagina e a vagina localizada logo abaixo do útero. Este tubo muscular que chamamos de vagina estende-se do colo do útero até o vestíbulo, até a abertura da vagina. A vagina apresenta as seguintes funções. Esta é considerada o órgão de cópula do sujeito do sexo feminino e é também considerada um canal do parto. Durante o parto normal, durante o parto vaginal, a vagina serve de canal de passagem para o feto. Estamos observando agora as estruturas que compõem a vagina, onde observamos uma abertura. Uma abertura na anatomia recebe o nome de ósteo. Então, a abertura da vagina é o ósteo vaginal. Estamos observando aqui o canal vaginal, onde é visível a presença de várias pregas no interior da vagina. Pregas estas que são chamadas de rugas vaginais. E por fim, estamos visualizando o fórnix da vagina, que nada mais é do que um recesso, um espaço, um recesso localizado entre o colo uterino e as paredes da vagina. Então, fórnix vaginal é um recesso. Como comentei anteriormente, através do fórnix vaginal é possível realizar a punção de fluidos que venham a se acumular na cavidade abdominopélvica da mulher. Fluidos esses que estão presentes durante uma situação patológica. Ímen. Na figura, observamos vários modelos de ímen. Um ímen de formato anular, redondinho. Um ímen septado com uma divisória. Um ímen crivoso, cheio de furinhos, e aqui um ímen que já foi rompido, que já foi aberto. Durante a primeira relação sexual que a menina mantém com seu parceiro, e o ímen é rompido, é aberto. Mas então, o que vem a ser essa estrutura anatômica que chamamos de ímen? Primeiramente, observem que o ímen está localizado no ósteo vaginal, na abertura da vagina. E o ímen é uma prega de mucosa que acaba fechando parcialmente o ósteo vaginal. No interior, dentro da vagina, nós encontramos uma mucosa. E essa mucosa interna da vagina direciona-se para o ósteo, formando uma prega de mucosa, o ímen, que é rompido durante a primeira relação sexual. Órgãos genitais externos. Todo esse conjunto de estruturas que compõem o órgão genital externo
também pode ser chamado de pudendo ou vulva. No órgão genital externo são encontradas as seguintes estruturas: monte do pubis, lábios maiores, lábios menores, vestíbulo da vagina, glândulas vestibulares e clitóris. Vamos aos detalhes. O monte do pubis. O monte do pubis é um coxim, é uma almofada, é um travesseiro de tecido adiposo que está, veja bem, localizado anteriormente à sínfise púbica. Nesta imagem, nós visualizamos a sínfise púbica e anteriormente à sínfise púbica, a junção entre os dois ossos do quadril, chamamos de sínfise púbica, e anteriormente à sínfise púbica, nós observamos, portanto, um coxim de tecido adiposo, o monte do pubis. Lábios maiores. Os lábios maiores são pregas de tecido adiposo revestida por pele, e esta pele que reveste os lábios maiores apresenta pelos. Na figura, observamos a presença dos lábios maiores, que são pregas de tecido adiposo revestidas por pele, e a pele desta região apresenta pelos. Então, esta imagem está claramente mostrando a presença de tecido adiposo nos lábios maiores, e aqui nós visualizamos a presença do ligamento redondo do útero que se prende nos lábios maiores. Lábios menores. Os lábios menores são pregas de pele sem tecido adiposo. Não há a presença de tecido adiposo nos lábios menores e também não há a presença de pelo nos lábios menores. Nesta imagem de corte, observamos a presença dos lábios menores, que são duas pregas de pele, sem gordura e sem pelos. Vestíbulo da vagina. Entende-se por vestíbulo da vagina esse espaço delimitado pelos lábios menores, e no vestíbulo da vagina localizam-se 3 estruturas, que são elas: o clitóris, o ósteo externo da uretra e o ósteo vaginal. O ósteo vaginal é a abertura de entrada para a vagina. O ósteo externo da uretra é a abertura da uretra, local por onde a urina escoa para o meio externo. E o clitóris é um órgão erétil e sensível, que equivale a um pênis. É uma estrutura homóloga ao pênis. Gosto de comentar que o clitóris vem a ser um pênis de tamanho reduzido. No homem, o local de maior sensibilidade é a glande peniana. E na mulher, o local de maior sensibilidade é o clitóris. Se observarmos nesta imagem, notem que o clitóris também apresenta uma glande. Então, o clitóris é o local de maior sensibilidade nas mulheres. O clitóris é uma estrutura erétil, uma estrutura que recebe sangue, ele apresenta cavernas no seu interior, no qual o sangue penetra. E além do clitóris, o bulbo do vestíbulo, que está localizado nas laterais
do ósteo vaginal também é uma estrutura erétil que recebe sangue. Portanto, durante a relação sexual, tanto o clitóris quanto o bulbo do vestíbulo estão preenchidos por sangue. O bulbo do vestíbulo é uma estrutura anatômica equivalente, correspondente ao corpo esponjoso do pênis no homem. Nas adjacências do ósteo vaginal, observamos a presença de cada lado de uma glândula vestibular maior, que tem aproximadamente o tamanho de uma ervilha, e esta glândula produz um fluido, uma secreção, que é liberada no vestíbulo da vagina, para lubrificar o vestíbulo da vagina e assim facilitar a penetração, facilitar o coito. Nesta figura de corte sagital mediano, conseguimos ter uma visão de algumas estruturas anatômicas da genitália externa que foram trabalhadas nesta parte final da aula. Veja bem, então, através de um corte sagital, conseguimos visualizar o monte do púbis, o lábio maior e o lábio menor. Esta região delimitada entre os lábios menores chamamos de vestíbulo da vagina. No vestíbulo da vagina, visualizamos o clitóris, o ósteo externo da uretra, por onde a urina escoa, e o ósteo vaginal, que é a abertura da vagina. Então, observem que entre o clitóris e o ósteo vaginal, posiciona-se o ósteo externo da uretra, por onde a urina escoa. Nesta outra imagem de corte, estamos observando o bulbo do vestíbulo. Notem que é uma estrutura que apresenta cavernas. Essas cavernas são preenchidas por sangue. Observamos também os dois lábios maiores com tecido adiposo. E dentro dos lábios maiores a presença do ligamento redondo do útero. Aqui os dois lábios menores. E esta região, o vestíbulo da vagina, aonde na imagem observamos o ósteo externo da uretra, por onde a urina escoa para o meio externo. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Até a próxima videoaula.